Vamos conversar neste momento com Sidney Lima, que é analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você, querido. Bom dia. Olá, Amanda. Bom dia a todos também. É uma honra estar aqui com vocês. Sidney, a gente está num momento assim, de bastante volatilidade e mudança, como se fosse uma encruzilhada, né? Nos Estados Unidos, como eu relatei aqui, um momento de incerteza por conta das tarifas, que acaba afetando o resto do mundo, de desaceleração econômica. E no ciclo de política monetária, a sinalização de que chegamos ao fim, ou muito próximos ao fim desse ciclo de aperto monetário, de alta de juros. Aí as pessoas que estavam muito focadas em renda fixa começam a repensar a carteira de investimentos. Opa, peraí, será que tem boas oportunidades, por exemplo, em renda variável? Como é que você classifica esse momento, Sidney? Você que dá dicas de investimentos, é capacitado para isso. Como é que você imagina uma carteira neste momento macroeconômico? Como diria no mercado, né, quem chega primeiro acaba bebendo água limpa, principalmente nesses cenários que a gente tem uma mudança das expectativas relacionadas à condução, que seja de política econômica e até essa dinâmica do que está acontecendo lá dentro, ali no mercado internacional, tá? Nós temos um cenário que aqui no mercado brasileiro ainda se fala muito sobre a renda fixa, principalmente por conta do alto patamar de remuneração, que quando a gente olha aí, né, para a relação de risco-retorno, ela ainda é bem atrativa, tá? Existem alguns setores na renda variável que eles começam a ser beneficiados, inclusive a gente vê, por exemplo, um setor de varejo que há um recente tempo aí ele começa a ter um destaque um pouco mais positivo, porque as projeções elas acabam melhorando neste cenário, tá? Nós temos 2 pilares principais, um a gente tem ali a própria renda fixa e do outro lado a gente tem a renda variável. São comportamentos distintos. Como eu disse anteriormente, a renda fixa, ela ainda continua sendo atrativa, tá? Principalmente quando a gente tem, né, essa mudança para uma possibilidade de curva da Selic, que tem uma sinalização aí, começou, né, por exemplo, no Boletim Focus desta semana, nós já tivemos aí uma redução dessa perspectiva de inflação para o mercado brasileiro, aqui para o ano de 2025, então muito começa a se falar, de fato, como você disse aí, dessa flexibilização da taxa de juros. Os títulos que eles são pré-fixados aí dentro da renda fixa, né, os títulos do Tesouro, eles são títulos interessantes e aí eles são até beneficiados pelo que a gente chama de marcação a mercado. São títulos interessantes neste momento, tá? Eu começo a olhar de uma forma não tão atrativa. Os títulos estão diretamente relacionados neste momento ao contexto de inflação, então aos famosos IPCA+, e aí nós temos esses pré-fixados que eles continuam sendo interessantes e os setores que não de, que, aliás, os setores que acabam Sidney, eu vou te dependendo na renda interromper variável um de concessão. minutinho, só um minutinho, por favor, Sidney. Desculpa a Sim, indelicadeza, sim, mas eu vou sim. te interromper só para chamar, dizer que estamos de volta no nosso intervalo comercial. A gente está conversando com o Sidney Lima, que é analista de investimentos do Ouro Preto. Ele traz uma série de dicas, então ouça, porque está interessante. Você vai saber como aplicar o seu dinheiro e fazê-lo render. Então, por favor, Sidney, retome. Você estava falando da renda fixa. O IPCA+, não é tão interessante nesse momento. É essa a sua linha de raciocínio? Nós começamos a olhar, né, dentro da própria renda fixa, quando a gente fala dos títulos do Tesouro mesmo, né, que está relacionado aí à dívida pública, existem algumas projeções que elas começam a mudar. No Boletim Focus, que foi divulgado ontem, nós tínhamos há uma semana atrás uma expectativa para fechar o ano de 2025 com 5,50 e agora ele vem para 5,46. Então, ainda existe uma série de incertezas, sim, tá? Mas, por exemplo, os títulos pós-fixados estão indexados aí a própria inflação, eles tendem a não performar tão bem quanto, por exemplo, os pré-fixados. Então, quando a gente tem essa expectativa de redução de remuneração na renda fixa, esses títulos que são os pós-fixados, eles tendem a não performar tão bem. Então, esse é um momento em que o investidor ele tem que olhar com um pouco mais de cautela para títulos, né, com uma ótica aí de uma projeção de mais longo prazo. Quando a gente vem para a renda variável, como eu estava falando, existem setores que foram bastante, né, eles acabaram sofrendo bastante, foram bastante machucados nesse contexto de Selic muito alta, que ainda temos uma Selic muito alta, que são esses setores que são dependentes de concessão de crédito. E aí esses setores, eles começam a sinalizar uma possibilidade de recuperação, apesar de ainda termos uma série de incertezas. Então, os setores, por exemplo, em que nós temos ali transporte e aviação, eles podem acabar performando bem, e um dos grandes destaques, ele vem aí para o setor de varejo. É um setor
setor que sai desse contexto todo ainda machucado, mas começam a surgir algumas possibilidades aí dentro da renda variável. É isso. Bom, deixa eu só voltar para a renda fixa, aí a gente retoma a renda variável. Renda fixa, você falou, ah, tá bom, então esses pós-fixados, atrelados, IPCA+, talvez não sejam tão atrativos nesse contexto de mudança de perspectiva, que a inflação começa a ceder muito lentamente e que você pode ter uma inversão de ciclo monetário. Mas, por exemplo, outros instrumentos de crédito privado, também LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, todos esses outros. Tem outros instrumentos que podem ser interessantes aí, os fundos imobiliários são coisas que a gente fala muito hoje também. É, eu acredito assim, ó, Amanda, a gente tem que olhar principalmente para o que está dentro da composição desse tipo de investimento, tá? O que ele diretamente está relacionado. Você citou bastante, você acabou citando, aliás, a questão dos fundos imobiliários. Existem fundos e fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários que eles são impactados, por exemplo, por uma taxa de juros muito alta. Existem fundos que eles podem acabar sendo beneficiados aí neste contexto de taxa de juros alta. Então, nós temos os fundos de papéis, que são os fundos ali, por exemplo, relacionados aos CRIs, que eles podem ter, né, que eles acabam tendo uma performance diferente do que os fundos de shopping, por exemplo, que uma taxa de juros alta, ele acaba sendo impactado negativamente pelo contexto aí como eu posso falar, de vacância, né, que é a disponibilidade ali de unidades desocupadas e também da inadimplência, tá? Então, é muito importante que o investidor ele olhe neste momento não somente o tipo de investimento ali, mas o que está dentro da composição dele, porque nós temos uma ramificação muito grande. E aí, quando a gente fala, né, no geral, de renda fixa como um todo, é interessante olhar a relação risco-retorno, obviamente, mas também o que está composto ali dentro e se isso tende a beneficiar nesse cenário aí de possibilidade de curva, né? De como a gente pode falar, de declínio dessa Selic, declínio do contexto de inflação. Nós temos, por exemplo, né, os famosos CDBs, nós temos as LCIs, as LCAs. Elas estarão, sobretudo, diretamente relacionadas ao CDI, que está diretamente relacionado, por sua vez, ali dentro da taxa Selic, só tem um desconto ali. Esses títulos pós-fixados, eles tendem a não performar tão bem aí quando a gente tem essa perspectiva de curva para esse cenário de Selic. Então, é importante, neste momento, o investidor que ainda olha com certo carinho para esse contexto de investimentos dentro da renda fixa, principalmente o ponto de carência dentro desses títulos. Então, se a gente pegar, por exemplo, as LCIs e as LCAs, que são bem famosas, mas elas têm uma carência geralmente que, quanto maior, né, o prazo em que o investidor ficará preso dentro desse investimento, ele acaba tendo uma remuneração melhor. Só que essa remuneração, ela é uma remuneração pós-fixada. Então, se eu tenho um prazo muito longo em que o investidor, ele teoricamente ficará preso dentro desse título, e eu tenho uma expectativa, né, de redução dessa remuneração, pode não ser tão interessante, e neste cenário ele pode acabar olhando com certo carinho melhor aí para os títulos pré-fixados, que seja, por exemplo, do próprio Tesouro. Quando a gente Uhum, vem para os fundos imobiliários especificamente, a ótica ela é basicamente a mesma. Só que é muito importante no caso dos fundos imobiliários, o investidor ele olhe ao que está compondo essa carteira, porque o fundo imobiliário não significa necessariamente que estará investindo dentro de imóvel físico, em shopping, em galpão. Então pode ser um fundo de títulos, e aí é muito importante que o investidor olhe para isso de uma forma mais detalhada para tentar performar melhor a sua carteira.